Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. E TV aberta. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. E às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, sempre um conteúdo inédito. No programa de hoje, eu recebo o empresário e empreendedor social Lucas Nunes de Almeida, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Lucas, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios em São José dos Campos, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória social e a sua filiação ao Solidariedade do deputado Paulinho da Força, que está nessa construção para um projeto político nacional de 2026. Obrigado, Fabrício, pelo convite. Prazer imenso estar sempre aqui e contando sempre a minha história, agora com essa nova missão como pré-candidato a deputado federal. Ô Lucas, eu sempre acompanho a trajetória de quem milita, não só na vida pública, mas principalmente no empreendedorismo social, porque nós vivemos um tempo premente, onde a internet, muitas vezes, por meio dos algoritmos, entregam histórias fantasiosas de pessoas que ensinam a enriquecer da noite para o dia. E para mim, empreendedorismo sempre teve o caminho da resiliência, da força de vontade, de uma caminhada efetiva e da labuta diária. É o seu caso? Exatamente, Eu comecei do zero e já passei por tantas situações, Fabrício, da minha vida, já cheguei a quebrar algumas vezes, falir, perder tudo. E é exatamente isso, o empreendedorismo, ele faz com que você tenha momentos bons, ruins, se levanta, Então eu já vivi essas fases mesmo aos meus 32 anos, tão novo, mas desde os meus 12 para 13 anos já era empreendedor, E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar patamares legais, a qual eu consigo administrar um pouco mais a minha vida, mas a gente passa por isso todos os dias, resiliência, fé, persistência, que são os pontos mais importantes para que você se torne um empreendedor de sucesso. E você tem uma trajetória oriunda da periferia da cidade de São José dos Campos. Exatamente. Fui morador do Campo dos Alemães, vim de uma vida simples, humilde, E graças a Deus aí consegui vencer. Minha mãe faxineira por muitos anos, meu pai sempre vendedor. Então a gente veio de uma simplicidade, mas o mais importante, com fé em Deus, com muito trabalho, graças a Deus consegui realizar os meus sonhos e a gente ainda tem grandes projetos que a gente está projetando para o nosso futuro. Mas nesse primeiro momento, eu queria fazer uma análise sobre essa questão do empreendedorismo, que foi o caminho que você buscou para ter um pouco mais de liberdade econômica e para quebrar esse ciclo, que não era um ciclo de miséria, mas era um ciclo de baixo poder aquisitivo. E a partir da internet, que acaba sendo esse fenômeno que de uma certa forma empodera e dá voz a todos, você utilizando desses recursos também para auxiliar no empreendedorismo social. Como é que foi esse trabalho? Então, Fabrício, na realidade hoje eu sempre falo que a internet é o caminho para o crescimento. Eu tenho uma empresa há 10 anos e quando chegou a pandemia, fez com que eu tivesse que inovar essa empresa e através dessa inovação foi o caminho que eu consegui atingir todos os meus objetivos. Então, antes da pandemia, eu fazia o atendimento do meu escritório na nossa região, Vale do Paraíba. Quando chegou a pandemia... Mas nessa área de TI, qual é a sua atividade principal? Consultoria financeira. Eu atuo na área de consultoria financeira. Então eu atendia somente o Vale do Paraíba. Chegou a pandemia, nós ficamos assim, desesperados. O que fazer? Foi então que Deus me iluminou e eu comecei a atender o Brasil inteiro. Hoje a minha empresa tem mais de 90 mil clientes nível Brasil e assim, hoje todo o nosso trabalho é sempre online. Hoje não atendo mais clientes aqui, mas eu tenho clientes no Brasil inteiro. Então fez com que a internet levasse ainda mais o meu trabalho, porque veio a pandemia, todo mundo desesperado, não sabia o que fazer, e eles então procuraram empresas especializadas para poder auxiliá-los, que é exatamente o que eu faço. Sou um consultor financeiro e a gente auxilia a não pagar tantos juros. E graças a Deus a gente conseguiu alavancar os nossos negócios e poder crescer, avançar de uma forma imensa, que eu não esperava, Cheguei até quase 60 funcionários na pandemia, muita gente perdendo emprego, pessoas perdendo a vida, mas graças a Deus a gente conseguiu crescer.
né? Agora, nesse sentido, o que eu acompanho pelas suas redes sociais é que você compartilha as ferramentas necessárias para que todos tenham sucesso no empreendedorismo. Exatamente, eu acho que isso é a parte mais importante, principalmente ensinar as pessoas, porque meu grande sonho quando eu era adolescente era de ser famoso, eu queria ser famoso, trabalhar na televisão, em rádio, e não consegui. Mas pelo caminho do empreendedorismo, consegui também ter sucesso na minha vida, né? Consegui realizar os meus sonhos, já consegui fazer viagens para fora do Brasil, já consegui realizar tantos sonhos. Hoje tenho minha casa própria, que para quem era bem pobre, né, era algo impossível. Então hoje, principalmente, eu tento ensinar os jovens que é possível você sair de uma vida simples, humilde e se tornar um empresário, né? Eu vou em escolas e quando eu converso com as crianças, elas falam que querem ser youtubers, elas falam que querem ser famosas, mas eu não vejo ninguém falando que quer ser um empreendedor, né? E eu ensino para eles que também, entrando no empreendedorismo, você pode vencer na vida, você pode crescer, você pode ser alguém, você pode conquistar muita coisa. Então, você pode expandir, inclusive, a sua imagética para essas outras áreas, que é o que você faz, né? É o empreendedor que hoje utiliza a rede social para consolidar a sua imagem, de uma certa forma, para ter uma projeção além dos seus negócios. Exatamente. Hoje eu utilizo a minha rede social, né? Eu já ajudava pessoas, porque eu sou empresário, eu ensino elas a ganhar dinheiro. Hoje eu estou numa área social. Então hoje eu tenho ajudado as pessoas através da internet. Mas nós vamos falar do empreendedorismo social daqui a pouco. Mas ainda dentro dessa condição, né, do empreendedorismo, São José dos Campos é uma cidade que tem na sua gênese o empreendedorismo, né? É uma cidade empreendedora, que acolhe, que multiplica negócios e que abre cada vez mais áreas de atuação, né, deixando a parte fabril e se especializando num polo de geração de serviços especializados. Você vê condições de desenvolvimento para a RM Vale dentro dessa área de tecnologia ainda? Com certeza, eu acho que o caminho hoje é a internet, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu vendia carro e o meu maior sonho era montar uma mega de uma loja em São José dos Campos. Só que depois dessa pandemia eu desisti. Eu tinha um projeto que eu iria gastar quase 2 milhões para poder construir uma loja gigante e fez com que eu desse alguns passos para trás. Porque hoje é tudo celular, tudo internet. Aí você fez o marketplace. Exatamente. Então hoje, né, tanto que eu tenho galpões que eu guardo esses carros e eu vendo pela internet. E o pessoal fala, mas como que você consegue, Lucas? Porque hoje em dia é muito fácil. Eu falo, imagina, antigamente as pessoas para comprar um carro, elas pegavam ali a Avenida Andrômeda e elas iam passando de loja em loja. Ah, deixa eu ver aqui a loja do meu amigo, deixa eu ver a loja do Paulo, deixa eu ver um carro. Hoje em dia, com o celular, ela vê tudo. Ela coloca a marca e o modelo do carro que ela quer, ela olha, liga e vai olhar o carro. Então, hoje em dia, mudou muito com a internet, né? E a gente tem que fazer essas adaptações. Então, assim, dá para você adaptar muitos segmentos com a internet para fazer com que você ganhe dinheiro, para que você cresça, porque esse é o caminho hoje. Ô Lucas, o que eu vejo, né, dessa nova safra de empreendedores, que é uma relação muito diferenciada do que a gente via anteriormente, né, no modelo capital, né? Hoje, a formação de novos líderes para essa economia, ela é algo pertinente e cada vez mais da liderança dominante da determinada área. É isso que você faz com seus liderados? Você os estimula a deixar, muitas vezes, de estar sob a sua égide e de empreender solo? Exatamente. A gente precisa ensinar outras pessoas a também seguirem, voarem. Eu sempre falo, eu ensino a você a voar. Esse é o caminho. A gente não pode ser egoísta, pensar somente em nós. Então, todas as pessoas que trabalham comigo em qualquer empresa minha, eu capacito e treino e falo, daqui a um tempo eu quero que você tenha o seu próprio negócio. Daqui a um tempo eu quero que você saia dessa vida e que você vá empreender. Esse é o caminho, né? Ensinar as pessoas para que elas também possam crescer. E é a forma como eu trabalho. Na sua condição de empresário, qual foi a sua maior dificuldade? A maior dificuldade que nós temos é a persistência, porque... Você pensou em desistir? Diversas vezes, penso isso todos os dias. Isso é normal, o ser humano pensa em desistir. Porém, não pode ser uma decisão que nós devemos tomar. Então, desistir é normal. Eu sempre falo uma frase que diz, né? É permitido chorar, porém desistir, nunca. Jamais. Então todo mundo, em qualquer área, em qualquer circunstância da vida, pensa em desistir, porque não é fácil, mas a gente tem que persistir no nosso sonho. Eu falo por mim, quantas das vezes que eu iniciei algo na minha vida e parei no meio do caminho, desisti. E se eu tivesse continuado?
poderia ter alcançado grandes coisas, né? E esse é um erro do ser humano. Ele desiste muito fácil, né? Quantas pessoas já iniciaram algo e acabaram desistindo, né? Então a gente tem que ter persistência, tem que ter fé para poder passar por qualquer adversidade, porque isso é normal. Tudo que você vai fazer na vida, você vai enfrentar dificuldades, mas você tem que ter fé, persistência e continuar acreditando sempre no teu sonho. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o empresário e empreendedor social Lucas Nunes de Almeida, pré-candidato a deputado federal pelo Solidariedade. Fique comigo. Aqui a teoria vira prática desde o primeiro dia, formação conectada ao mercado, e a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. TV aberta para todo o Brasil. Nosso programa sempre às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is. Mas você pode ter acesso a todo o nosso conteúdo a qualquer momento do seu dia em todo o Brasil, pelo canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. No programa de hoje eu recebo o empresário e empreendedor social Lucas Nunes de Almeida, filiado ao Solidariedade. Lucas, no bloco anterior nós falamos um pouquinho sobre a sua expertise, sobre a sua liderança, sobre a utilização da internet para valoração da sua imagem. Nesse segundo bloco, antes de nós falarmos sobre os desígnios políticos, eu quero falar sobre empreendedorismo social, né? Além desse trabalho de empoderar líderes jovens, mulheres, para a prática cotidiana de negócios, você também atende comunidades em situação de vulnerabilidade social por meio de correntes que não só levem a algum estímulo empreendedor, mas também supram a necessidade daquele momento dessa família? Exatamente. Hoje estou focado em um projeto social que tem causado um impacto muito grande em São José dos Campos, e não só na nossa cidade, mas no Vale do Paraíba, né? E o mais importante que eu tenho em mente é: precisamos dar oportunidade a quem não tem. Eu falo isso porque eu vim de uma vida tão simples, não tive tantas oportunidades, tinha tantos sonhos, mas não tinha apoio, né? Não tinha apoio e não tinha condições financeiras para poder fazer, né, tudo que eu tinha vontade. E hoje, através dos meus projetos sociais, além da gente ajudar famílias, eu acho que a parte mais importante, ela vai da educação. Hoje, exemplo, eu tenho projetos voltados a ensinar os jovens, independente da idade, para que eles se tornem profissionais melhores. Então a gente oferece de forma gratuita curso de barbeiro, curso de sobrancelha, curso de cílios, né? Então, através do meu projeto social, a gente consegue oferecer às pessoas uma porta de entrada para o mercado profissional. Exatamente. Então, a gente tem, exemplo, tantas mães hoje que vivem situações tão difíceis, que às vezes o marido abandonou, mulheres que não conseguem trabalhar porque tem uma criança autista, e elas não têm a oportunidade, porque elas não conseguem uma vaga de emprego no mercado de trabalho, porque elas têm que cuidar do filho, mas precisam trabalhar, né? E através do nosso projeto social a gente consegue sim oferecer oportunidade para que ela possa aprender, crescer, desenvolver uma área e poder ajudar na sua renda, né? Então todos esses trabalhos, eles são gratuitos. E você utiliza a sua imagem na internet, né? O algoritmo a seu favor nesse sentido também? Sem sombra de dúvida. Hoje, graças a Deus, as pessoas comentam, né, do Chefucho, assim como eu sou mais conhecido, em todos os lugares, por onde eu passo, as pessoas falam do meu trabalho, e assim, a internet acaba, né, as pessoas acessam muito o meu canal, as pessoas pedem muita ajuda, então acaba ajudando muito no algoritmo, né, para fazer com que tudo que eu poste agora, viralize, de uma certa forma, eu não vou dizer de uma certa forma, eu acho que é uma obrigação, né, da pessoa que tem a sua imagem projetada, né, por meio da internet, no que tange não só o desenvolvimento econômico, mas ter uma reverberação social, auxiliar o outro, dar acesso, é uma corrente do bem. Exatamente. Eu acredito, Fabrício, que todos nós podemos ajudar. A grande questão, ao meu ver, é que nós não tínhamos liderança. Então, hoje, eu me levantei para ser uma liderança tanto da nossa cidade de São José quanto do Vale do Paraíba, para ser o cara que auxilia a fazer o bem. Porque todos têm vontade de ajudar, mas de repente não sabe por onde começar.
E hoje todo mundo me procura. Exemplo, eu abro meu Instagram todos os dias, tem pessoas falando, chefucho, eu comprei uma geladeira nova, eu tenho uma aqui boa, posso doar para você encontrar uma família que precisa? Solidariedade também se aprende, né, Lucas? Exatamente. Então é importante nesse sentido, e a sua busca por uma profissionalização dessa ajuda, né, no sentido de criar mecanismos que integrem, que criem correntes, que unam pessoas, né? Tem o seu canal no YouTube e a sua rede social como agente principal? Exatamente. É por lá, através do meu Instagram, né, que é Lucas o Chefucho, que as pessoas me procuram e da mesma forma que elas querem doar, outras também querem receber, né? E eu sempre tenho uma frase que eu falo para todo mundo que é a mais importante: juntos somos mais fortes, né? Eu recebo tantas mensagens, exemplo, uma mãe me procurou essa semana que a filha dela de 4 anos tem um monte de brinquedo e falou, chefucho, eu quero doar para você. A menininha falando de 4 anos, ela falou, eu quero ajudar o chefucho para ele dar para outras crianças. Então a gente tem despertado, não só em crianças, em jovens, adolescentes, ou até mesmo em adultos, em até idosos. Isso, fazer o bem, ajudar o próximo. Ô Lucas, e por meio desse trabalho, por meio dessa projeção imagética nas redes sociais e nos canais de compartilhamento de vídeo, você foi procurado pelo Solidariedade, que é um partido hoje posicionado nacionalmente em prol do empreendedorismo, né, liderado pelo deputado federal Paulinho da Força, para somar sua força dentro da política regional. Exatamente, né? Por onde eu ando as pessoas falam assim, vereador, prefeito, e aí eu nunca quis saber de política porque eu sou empresário, então assim, a gente segue a nossa vida, mas depois que eu entendi, né, a função e o dever que tem sim um deputado, eu falei, eu aceito essa missão, porque se for para ajudar vidas e transformar a vida das pessoas, contem comigo. Fiquei surpreso pelo convite, né? Paulinho da Força, nosso deputado federal, me procurou, falou, olha, preciso de alguém que represente o Vale do Paraíba. Hoje a gente não tem, né, representação, a gente não tem ninguém forte. Hoje nós temos um deputado federal, mesmo assim como suplente, que é o Ricardo Galvão, pela rede. Nós temos um outro deputado federal que foi eleito por ter domicílio aqui em São José dos Campos, mas que hoje é secretário municipal em São Paulo. E o Vale do Paraíba, historicamente, sempre teve representações no Congresso. Exatamente. Eu acho que é extremamente importante, né, para que nós possamos ter um olhar para a nossa cidade, para a nossa região. Então foi onde eu me levantei e falei, eu quero essa missão aí, vamos para cima, porque se for para ajudar pessoas, transformar a vida das pessoas, contem comigo. E como é que está sendo esse movimento, né, conhecendo a vida partidária, né? Você que sai dos negócios, não sai, mas que concilia os negócios cotidianos com essa vida partidária. É muito diferente tudo que você está conhecendo agora? Totalmente diferente, tá? Mas é algo que me faz feliz. Todos os dias, quando eu me levanto da cama, quando eu acordo, quando eu sei que eu vou ajudar famílias, eu fico extremamente feliz. Então, eu tenho um prazer enorme de poder ajudar o próximo, tá? Há um tempo atrás, eu ajudava oferecendo emprego, dando oportunidade, ensinando a ganhar dinheiro, ensinando a empreender. Agora eu quero ajudar e educá-los de uma outra forma, sendo um político e podendo mostrar para eles, né, que a gente pode ajudar as pessoas. Hoje, um deputado, ele recebe verbas, emendas, e através dessas emendas que eu quero poder criar projetos sociais para poder ajudar ainda mais o que nós já venhamos fazendo na nossa região. Então, dentro desse escopo de representação, basicamente é uma ampliação do que hoje você já oferece para a comunidade. Exatamente. Hoje, como empresário, eu acabo sendo limitado, porque tudo que eu realizo são através dos meus recursos pessoais, né? Como empresário, eu tiro parte dos meus lucros e faço os meus trabalhos sociais. Sendo um político, eu sei que nós teremos, então, poder, autonomia e, o mais importante, lógico, as emendas, que vão fazer com que nós possamos crescer ainda mais os nossos projetos sociais. Hoje, eu quero focar na nossa cidade, né, que foi daqui que eu nasci, então eu quero ajudar a nossa cidade, eu quero ajudar todo o Vale do Paraíba e, se Deus assim permitir, estender esse trabalho para todo o estado de São Paulo. Você sempre acompanhou a vida partidária, política, a representação na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, ou é um universo novo para a sua hoje imersão? Hoje é um universo novo para mim. Eu, quando era mais novo, cheguei a ter uma rádio evangélica chamada Rádio Cristal, e nessa época, políticos frequentavam a minha rádio. O pessoal falava, chefe Lucas, né, na época, você tem que ser vereador. E eu era um menino, né, não tinha amadurecimento para nada. Então, assim, a vida tocou,
Me tornei empresário de sucesso, cresci, mas tudo que está acontecendo hoje para mim é novo. E assim, Fabrício, tem tomado uma dimensão muito rápida, muito grande, de uma forma que eu não esperava. Nunca imaginei, nem rede social eu tinha há menos de um ano atrás. E hoje eu já estou com quase 100 mil seguidores no Instagram, todo mundo da cidade me conhece. Hoje a forma de fazer política está muito relacionada a essa questão de conteúdo para a internet, o que de uma certa forma eu sou um pouco crítico, porque eu acho que a política ela se constrói no tete a tete, na ressonância do que a população realmente vive e do que você pode colaborar. Você vai ser um político de internet? Não, você é um político presente. A gente só vai utilizar a internet para poder mostrar o nosso trabalho, né? Então, assim, essa é a ideia. Eu vou ser alguém que a nossa cidade nunca teve, pode ter certeza disso, que a gente já vem fazendo um excelente trabalho, a gente já vem fazendo um trabalho assim, que se você tem me acompanhado, você sabe que ninguém nunca fez. Eu já estou há um ano, de domingo a domingo, ajudando as pessoas, né? Todos os dias, a todo momento, e a gente quer continuar, nós vamos continuar. E esse embasamento não foi para a carreira política, foi um chamado. Foi um chamado, tá? Porque quando eu era bem mais novo, o meu propósito com Deus foi, Deus, se você me abençoar, porque o meu maior sonho era ter uma casa própria, ter um carro e ter uma empresa. E você já tem. E hoje eu tenho. Aliás, tenho muito além do que eu pedi para Deus. E lá atrás, quando eu era bem novo, eu falei com Deus, Deus, se você me dá tudo que eu quero ajudar as pessoas. Nossa, mas você fez uma negociata com Deus, que também não pode. Mas foi uma forma de você compreender dentro do seu universo a necessidade para você ir em direção ao outro. Exatamente, né? Porque assim, eu sempre quis ajudar o próximo, mas é tão difícil quando você quer ajudar e você não tem condições. É verdade. Quando eu era bem novo, eu adorava entregar cesta básica, eu adorava ajudar as pessoas carentes da igreja, mas eu não tinha recurso, eu era um menino e não tinha recurso, né? E hoje, Deus me deu recurso, Deus me deu condições e hoje eu posso fazer o bem. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Escolhi empreender por... Mudar de vida. Minha maior alegria dentro do empreendedorismo. Ganhar dinheiro. Um livro de cabeceira. A Bíblia. Família significa... Tudo. O Brasil que eu quero ajudar a construir dentro dessa caminhada política que eu pretendo trilhar. Quero ajudar pessoas. Lucas, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios aqui na Jovem Pan, né? Colocar o nosso programa à disposição para boas práticas que inspirem a juventude. Eu sempre defendo uma participação motivacional da juventude frente não só à política, mas ao exercício da cidadania. E nós, do Conversa de Bastidores, estamos à disposição. Eu que agradeço pelo convite, Fabrício. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o empresário e empreendedor social Lucas Nunes de Almeida. A gente se vê no próximo programa. Até lá!